Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores aqui do canal Mundo Adventista. Seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que você está aqui conosco, de clicar no sininho, de curtir e principalmente de compartilhar com outras pessoas para que mais e mais irmãos e irmãs possam ser beneficiadas com o estudo e os comentários da lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos aqui para recapitular, para comentar a quarta lição desse quarto trimestre, que vem nos trazendo um tema muito importante. Ame o Senhor, seu Deus. Mas antes de iniciarmos os nossos comentários e trazermos aqui aquilo que aprendemos com essa lição, eu quero convidar você neste momento para que juntos possamos falar com Deus. Então feche seus olhos, o Juan Heidrich, que está aqui conosco, vai fazer essa oração inicial por nós. Olá a todos, vamos orar? Senhor, queremos agora humildemente te pedir que o teu Santo Espírito esteja conosco aqui, nos inspirando, nos ensinando, nos instruindo, para que possamos firmemente aprender mais de ti e estarmos firmados em tua palavra. Seja feita tua vontade, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Lembrando que você pode deixar seus comentários, tanto no chat, se ele estiver ativo, quanto na parte dos comentários mesmo, ali na parte inferior. Você também pode entrar nos nossos grupos no WhatsApp, o link está na descrição, e ali você pode comentar, conversar conosco via WhatsApp, com outras pessoas que fazem parte do grupo, e assim a gente engrandecer ainda mais todas as lições que Deus quer nos dar através dessa quarta lição da Escola Sabatina, ok? O título é Ame o Senhor, seu Deus. Nós continuamos aqui ao estudo do livro de Deuteronômio, que é um livro importante, conhecido também como o Livro da Aliança. É um livro onde Moisés, inspirado por Deus, exorta, apela ao povo de Israel, para buscar ainda mais esse Deus, fortalecer ainda mais o seu vínculo com Deus. E o verso para memorizar, né, Juan, dessa semana, ele vem de uma forma bem diferente dos outros. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, né? O verso para memorizar está no modo verbal imperativo, ou seja, ele exige, o interlocutor ali, no caso Moisés, ele exige uma ação daquele que está ouvindo, ou no nosso caso, lendo. Moisés, nesse momento do discurso, apela ao povo uma ação importante, que é praticamente um apelo, ame ao Senhor, né? Imagine esse líder, né, Juan? Ele está ali com o povo, pouco tempo lhe resta, ele sabe que a cada ano está chegando, os sonhos estão próximos a acontecer, e ali, quem sabe, com medo de que o povo se afaste, que o povo perca o foco, né? Que se perca, ele faz ali em Deuteronômio um grande apelo. E aqui, em Deuteronômio capítulo 6, propriamente dito, ele diz o seguinte, ame ao Senhor. E é interessante que o modo verbal, ou o tempo verbal imperativo, é quase como se fosse uma ordem. Não é assim, se você quiser, você ama a Deus. Olha, eu aconselho você a amar a Deus. Não. Aqui ele está como se fosse uma ordem. Ame a Deus. Está apelando. Falou, olha, eu não estou pedindo, eu não estou aconselhando. Ele praticamente está mandando. Ame a Deus. E claro, quando a gente olha todo o contexto do capítulo 6, as frases anteriores, o próprio Shema, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, nos diz sobre por que ele coloca dessa forma imperativa aqui o verso de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Juan, você é o mais velho entre os filhos ou é a sua irmã?
Eu sou o mais velho. Você é o mais velho. E provavelmente, por ser o mais velho ali, você, em alguns momentos, já recebeu muitas ordens dos seus pais, né? Bastante. Muitas ordens. E às vezes, Muito. talvez até mais que sua irmã, né? Porque você é o mais velho, você tem que dar o exemplo, você tem que ser o modelo. E eu sou também irmão mais velho, tenho mais 5 irmãs. Então, sempre parece que o mais velho ele leva o chacoalhão mais forte, assim, né? E quando seus pais davam uma ordem para você e você não cumpria, aconteciam coisas felizes e alegres ou aconteciam, às vezes, coisas um pouco mais tristes? É um pouquinho mais triste. A história mais Realmente. longa. Alguns, né? Levavam alguns corretivos aí que não eram coisas agradáveis. Então, aqui Moisés, ele está dando uma ordem ao povo. Ame a Deus. E quando eu escutei isso, ame a Deus, essa frase, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Será que eu amo a Deus? E posso até entrar num detalhe maior. O que é exatamente, ou o que significa exatamente amar a Deus? Né? Será que você sabe o que é amar a Deus de verdade? Dizem que as menores palavras são as mais difíceis de serem explicadas. E entre essas palavras difíceis de serem explicadas, podemos colocar o amor no topo delas, né? Segundo o site aqui, significados.com.br, que é uma espécie de dicionário online, amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Então veja que amor não é uma coisa só. Segundo esse site, amor é um sentimento de carinho e afeto e também uma demonstração desse carinho e desse afeto. É um sentimento que é somatizado a uma ação ou algumas ações. Não tem como você falar eu amo apenas por palavras, sem alguma demonstração. Não é verdade? Tem que ter alguma demonstração, ou seja, é um sentimento junto com a ação. Logo, amor é muito mais que um sentimento de carinho, de atração, como alguns dizem. Amor é algo mais profundo, que na sua essência há pelo menos uma ação, como eu falei. Uma certa pessoa diz, e eu quero usar a frase dela assim, que amar é desejar fortemente, olha que forte essa frase, amar é desejar fortemente a felicidade do outro, através de palavras, afeições, ações e, muitas vezes, sacrifícios também. Então, amar é querer o bem maior da outra pessoa. Você ama sua filha, Juan? Antes dela nascer. Antes dela Muito nascer, antes. você já amava. Sim, muito antes dela nascer. E, assim, o que você seria capaz de fazer para a felicidade da sua filha? Acho que quando a gente se torna pai, a gente se entende um pouco mais do amor de Deus para nós, né? A gente faria tudo por ela, sabe? Tudo que existe ao nosso alcance, que pudesse ser feito para salvá-la, né? Para amá-la, de um amor verdadeiro, não com coisas materiais, né? Falam de amor verdadeiro. Então eu Interessante, né, faria. Juan, que antes dos filhos, a coisa mais preciosa que nós temos é a vida. Mas a partir do momento que você tem seus filhos, se ele passa por alguma dificuldade e para salvá-lo é necessário entregar a nossa vida, essa vida perde o seu valor, porque os filhos se tornam muito mais valiosos do que a nossa própria vida. Isso é muito importante. Então, amar é desejar fortemente a felicidade de alguém, não só através de palavras, mas também de ações. Né? E eu gosto muito dessa definição de amor e creio que agora fica até mais fácil a gente responder a pergunta: o que significa amar a Deus? Amar a Deus não é só falar eu amo a Deus. Não é só um sentimento, não é só uma frase, uma expressão. Amar a Deus é ter ações e ter ações diárias que demonstram esse amor, esse afeto, esse carinho, esse respeito para com Deus. E a lição, no geral, vai falar exatamente sobre isso, sobre amar a Deus. Você vai perceber que na parte de segunda-feira, de sábado, de domingo e de segunda, o foco é exatamente o amor e o temor para com Deus. E
E será que existe relação nisso, Juan? O amor e o temor têm algum tipo de relação? Amar a Deus, temer a Deus, como isso está relacionado? Tem relação. E eu acho que antes de eu responder a tua pergunta, eu vou talvez complementar o que tu vem dizendo ali, que é uma das coisas que o livro de apoio da lição, ele traz, esse Deuteronômio, o livro do amor, ele coloca assim, ó, o amor verdadeiro vai muito além das nossas emoções. Ele extrapola sentimentos, extrapola paixões, é aquela coisa humana. Um amor humano, popular, coisa que a gente vê por aí, ele vai muito além disso. Em primeiro lugar, o amor bíblico, ele é uma decisão de escolha para toda a vida. Em segundo lugar, ele implica compromisso como se fosse um casamento. E um compromisso genuíno, uma coisa de entrega total. E ele coloca Jesus, é olhar para Cristo. A gente olha para Cristo como entrega, e Cristo nos leva ao Pai. O amor de Cristo nos leva ao Pai. E o terceiro ponto, o amor é um princípio. E nós somos moldados nesse princípio. Nosso amor a Deus é moldado nesse princípio. Mas indo para o temor do amor, é interessante às vezes quando estou andando de carro pela estrada e vejo às vezes algumas plaquinhas em alguns carros, os decalques ali, Deus no controle, com Deus tudo é possível, foi Deus que me deu, nas mãos de Deus, Deus é fiel e por aí vai. Mas aí tu vê os caras fazendo umas barbeiragens na estrada, andando de qualquer jeito, te cortando a frente, falando mal, né? Que Deus é esse? Até mesmo, eu já vi gente com selo da igreja adventista. Deus é esse, né? Que igreja é essa, né? Ter alguma confusão aí, né? Entre Uma amor, entre ser de Deus, não ser de Deus. E é por isso é que a pergunta é muito importante. Você ama a e Deus de verdade? Saber amar a Deus de verdade é o propósito dessa quarta lição. Entender o que é esse amar, entender o que é esse temor, não é isso, Juan? é. E aí a gente às vezes coloca Deus como o cara, o cara, sabe? O que tá lá no céu, ele é um velho sábio, é um bonachão, é o companheiro de bar, é o companheiro de futebol, o companheiro que senta no banco da praça e bate aquele papo legal contigo. Até mesmo algumas músicas seculares que colocam ali Deus namorando, adepto a drogas e por aí vai. Às vezes, Juan, não Mas quero interromper muito, às vezes nós tratamos, e eu falo nós de uma forma genérica, tá? Nós, assim, a humanidade coloca Deus como se fosse um assistente pessoal. Assim como a Siri, a Alexa, né? Alexa, coloca uma música. Alexa, faz aí tal coisa. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um assistente pessoal, onde ele só serve, ele só é conveniente nos momentos que eu tenho uma necessidade. Agora, quando não há uma necessidade, ele fica guardadinho no seu canto ali. e essas concepções humanas, né, elas são contrafações da fé. Elas é uma natureza pecaminosa a gente possui. E elas nos obscurecem a mente sobre o que Deus realmente é, sobre o temor que nós devemos ter a Deus. Tem o salmista no Salmo 55, versículo 5, ele coloca assim: temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. É duro de ver, assim, temor. Temor no hebraico é como se tu tivesse tremendo, sabe? Tremendo perante Deus. Apavorado. Mas ao mesmo tempo, ele também
te remete à honra, ele te remete a respeito, ele te remete a que tu é a criatura e Deus é o Criador. Ou seja, a criatura deve tudo ao Criador. A criatura deve a sua vida ao Criador. Tudo que nós fazemos deve e deve ser consagrado a Ele. Moisés, quando ele usa lá em Deuteronômio 32 e 33, ele usa algumas imagens de Deus. Naquele cântico que ele faz final, ele surpreende pelas imagens que ele usa de Deus. Deus é Criador, Deus é Pai, a rocha, Salvador, Rei, escudo, espada, ele é ajudador, mas Deus também é grande, é eterno, justo, fiel, zeloso, não faz nada de errado. Ele ama, dá vida, espia, liberta, guia, protege, legisla, provê todas as necessidades das pessoas, mas também vinga o sangue dos inocentes. Deus revela, observa, guarda e abençoa. Ele enfatizou tanto a singularidade de Deus, tanto a singularidade do Senhor, que Deus é tudo para o povo. Ele é colocado também como um Deus ciumento. E o ciumento é aquele que que fica com o rosto vermelho, de eu sou bem branco, qualquer coisa eu consigo às vezes ficar com o rosto bem vermelho. E é esse sentimento para com o seu filho. E que nem a lição nos coloca ali sobre esse temor, mas o temor está relacionado ao amor. E Eliot coloca assim, ó, quando nós entramos na casa de Deus, nós devemos pensar assim, ó, quão temível, ou quando entramos na presença de Deus, né, que é a casa de Deus, a presença, Deus está ali presente, quão temível é esse lugar. Mas ela coloca de uma maneira assim, ó, que nós devemos respeitar, porque é a porta do céu. A casa de Deus é como se fosse a porta dos céus. Nos umbrais do santuário, ela coloca que eles se enchem de glória. Estar na presença de Deus é temer a Deus, é buscar estar com Ele, é buscar esse amor dele na forma de aguaceiros. E é tentar ver essa revelação, né, da vontade e do caráter dele como autor. O Mas que você nos diz, ô Juan, é tão importante. Você que está nos assistindo, observe os detalhes. O fato de você estar na igreja não significa estar na presença de Deus. É muito diferente. Você fazer parte de um povo e fazer parte do povo de Deus. E era exatamente um dos detalhes aí que Moisés estava apelando ao povo. Eles tinham que entender quem era Deus. Tinham que entender por que amar a Deus, por que temer a Deus, qual o significado dessas coisas. Nós vamos ver depois, lá na parte de quinta-feira, quando Jesus foi questionado sobre o próximo ali, a gente observa Jesus falando, repetindo o verso para memorizar que nós estamos vendo aqui praticamente. Um homem que estudou a vida inteira a Bíblia, era um escriba e que não entendia bem o que era Deus. Ou seja, o fato de estar na igreja, o fato de ter lido a Bíblia o ano inteiro e de feito certas coisas não significa estar na presença de Deus. Só é possível estar na presença de Deus quando buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando sabemos e entendemos quem é Deus e qual é a nossa parte, o nosso papel diante desse Deus Todo-Poderoso. nesse ponto, eu diria assim, ó, que a gente volta para o Shema Israel. Porque o Shema, ele é uma identidade. Ele é uma assinatura daquele povo.
Eles oram o Shema pela manhã e eles oram o Shema pela noite. Eles seguem estritamente as 2 orações no dia. Quem guarda realmente isso. Mas por quê? Eu vou dar um breve exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, logo depois, em maio de 1945, um rabino chamado Eliezer Silver, ele veio dos Estados Unidos, ele e outro rabino, Dayan Grufeld. Esse Dayan veio da Inglaterra e eles eram capelões. Eles ajudaram a libertar alguns judeus dos campos de extermínios. E o que ocorreu? Muitos dos filhos de judeus, eles foram para mosteiros ou até orfanatos. E eles foram tentar resgatar essas crianças. Mas chegaram num mosteiro e o padre falou que essas eram todas crianças cristãs. Mas aí eles tiveram lá, isso em Alsácia-Lorena, no sul da França. E eles tiveram a seguinte ideia. O rabino, ele começou a cantar o Shema Israel. Ouve Israel, o eterno é nosso Deus, eterno é um. Uma a uma as crianças começaram a chorar e gritavam por suas mães. Gritavam em suas línguas, muitas eram do norte da Europa ou eram ali do sul da Itália, da França. Elas gritavam em suas línguas. Mamãe, mamãe, mamusca. Por que isso? Nisso ele identificou cada criança. Essa é minha, essa é minha, essa é minha. Todas eram suas. Porque eram a identidade do seu povo. Elas escutam desde quando não sabem falar. Desde a barriga, desde o ventre, elas ouvem essa oração. Mas isso é uma identidade. E nós não falo, nós como judeus, não falo nós como adventistas. Nós devemos ter uma identidade, a verdade presente. A nossa identidade, quando a gente escuta ou quando nós temos nossos filhos, nós devemos ensiná-lo. Deus é bom. Deus é o Criador. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com toda a tua alma. A alma é o teu corpo. Isso é uma identidade nossa. Apocalipse 14 é uma identidade nossa. Os 3 anjos, os 3 anjos tocando suas trombetas são uma identidade nossa. Isso se chama identidade, uma declaração de fé, uma promessa de fidelidade a Deus. Então, temor e amor, eles não estão longe. Quem teme, ama a Deus. Quem guarda seus mandamentos, ama a Deus. Amar Exatamente. não é simplesmente um sentimento popular, como a gente já citou. Não, é uma entrega total, uma entrega de coração. É uma mudança de caráter. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Isso é uma entrega total. Não adianta, o Evandro disse, não adianta nós estarmos na igreja de corpo presente, dizer assim, ó, eu leio a Bíblia, eu faço a lição, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas. E daí, se não tiver teu coração entregue a Deus, de nada adianta isso. Não Eu tiver, quero até fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo, Juan, e complementando exatamente essa sua linha de pensamento. A pergunta é muito simples. Quantas pessoas você ama? Indiferente do nível de amor, indiferente do tipo de relacionamento, o tipo de vínculo, amizade que você tem. Você ama apenas uma única pessoa na sua vida? Ou você ama mais pessoas? Você que está aí nos assistindo, coloca aí quantas pessoas você ama. Eu vou fazer a pergunta aqui para o Juan. Juan,
Você só ama uma única pessoa na sua vida ou você ama algumas pessoas na sua vida e, claro, de forma diferente, com níveis diferentes? Qual a opção que você escolhe? A primeira, uma única pessoa, ou você ama várias pessoas de formas diferentes? Formas diferentes. Várias pessoas de formas diferentes. Aqueles que são casados e têm filho, por exemplo, não podem amar apenas um dos membros da casa, né? Não tem como você falar, eu amo só minha esposa e minha filha não. Ou dizer, eu só amo minha filha e minha esposa não amo. Não tem como, né? Não tem como amar só um membro da família. Afinal de contas, o amor é no geral, para todos de uma forma diferente. Já que, normalmente, há um amor maior que A, um maior que B. Todavia, tudo que podemos amar nessa vida, de tudo que nós podemos amar nessa vida, um ser deve ser o mais importante e o que mais deve ser amado entre todos. E isso é importante entendermos aqui. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, enfim, eu amo uma quantidade enorme de pessoas. Mas existe um ser que precisa ser mais amado que todos. Essa é a advertência de Moisés para o povo de Israel literal e para o povo de Israel espiritual de hoje. E esse ser é Deus. E por que nós devemos amar a Deus acima de qualquer pessoa, acima de todas as pessoas? É muito simples, né? A felicidade de todas as pessoas e, por consequência, de todas as famílias vai depender do nosso amor para com Deus. Pois Deus é a fonte da felicidade. Deus é a fonte do amor. E é por isso que ele pede que o coloquemos em primeiro lugar em nosso coração. E eu falo isso não para deixar Deus... eu falo isso para deixar claro que Deus não é um ser egoísta, e é isso que eu quero que você entenda. Deus não é um ser egoísta. Só ele quer ser amado. Não é isso. Não é esse o objetivo de Deus. Pelo contrário, ele nos diz, através de Jesus, que ele quer que amemos uns aos outros como ele nos amou. Mas ele é a fonte de amor e ele é a fonte de felicidade. E se quisermos que as pessoas sejam amadas da forma que elas devem ser amadas, precisamos estar conectados com Deus. Sem Deus, nós não conseguimos amar ninguém, né? Tem uma coisa, Wander, que antes eu citei Apocalipse 14 e ali especificamente 14, 6 e 7, onde o anjo grita lá, vi hoje outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo com grande voz, temei a Deus. Esse temei, o verbo, ele vai para total rendição, total reverência. Ellen White fala em Testemunhos para Ministros e Obreiros, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Ela coloca assim, o calor de seu primeiro amor está gelado. Se não forem carregados pelo batismo do Espírito Santo, o castiçal será removido de seu lugar, a não ser que se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Olha que forte, hein? Olha que forte. Exatamente isso, né? E é interessante no verso para memorizar, Juan, um detalhe importante que às vezes a gente deixa passar, mas que a lição ela frisa muito bem, principalmente ali na parte de domingo, né? Na lição de domingo, é o uso do pronome possessivo seu ou sua, né? Ame a quem? Seu Deus. Seu Deus. De toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Então, é um pronome assim de que aquilo deve ser seu, diretamente seu. Então, não é só um pronome de possessivo, ele é meu Deus, mas também quantitativo e qualitativo. Deus, quando ele falou através de Moisés, ele falou para o povo, mas Deus não está esperando a resposta do povo como um grupo, ou da maioria, 50% mais um, como às vezes acontece em algumas reuniões. Deus espera uma resposta deste apelo de forma individual. Primeiramente, porque a salvação é individual. E mais importante, porque Deus nos ama de forma individual também. Sim. Ele não olha para um grupo e ama um grupo. Ele olha para o Juan e ama o Juan. Ele olha para o Evandro e ama o Evandro.
Ele olha para o José, para Maria, para o Joaquim e ama cada um de nós de forma individual. E é por isso que ele precisa que a nossa resposta também seja individual. Não vai salvar o povo porque deu 50% mais um. Mas Deus vai salvar todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que se entregam por completo, que se esvaziam por inteiro, que colocam Deus acima de todas as coisas. É interessante que a Deuteronômio ele é chamado de a Carta do Amor também. A gente já citou alguns nomes aqui, né? O Livro da Aliança, Carta do Amor, né? Ele pela estrutura fantástica dele, e não citei tudo aqui, tem muito mais, mas ele fala 38 vezes sobre amor. O amor de Deus para o seu povo e que devemos amar a Deus também. Ela divide esse número. Nós devemos amar a Deus e Deus também nos ama. E uma das coisas que é colocado ali, quanto mais conhecemos e experimentamos a bondade de Deus, mais nos expomos ao poder regenerador que transforma nossas vidas. Quanto Poderoso, hein? mais essa entrega, mais a renovação da nossa mente, mais nos experimentamos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando buscamos, mas a gente só encontra isso se primeiro deixarmos nosso íntimo ser transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a Cristo. E Cristo nos leva ao Pai. Uma das coisas que me chama a atenção, eu estava ouvindo, não lembro qual pastor, dias atrás, que a gente deveria meditar mais na cruz de Cristo. Que eu acho que coloca que se a gente parasse e meditasse pelo menos meia hora por dia, mais na cruz de Cristo, a gente entenderia muito mais esse amor que ele tem por nós. Esse amor que ele veio aqui, desde antes de a gente nascer, antes da criação do mundo, teve lá um plano de salvação, de redenção para essa terra. A criação do homem lá, teve um plano de salvação para ele. Ele poderia cair. E caiu. Mas ele tinha já um plano preparado. E deu certo o plano. E uma coisa que eu acho interessante, é colocada já na obediência aos mandamentos, é que quando ele passou 40 dias no deserto, Satanás disse para ele: te joga, transforma a pedra em pão, né? Mas se ele tivesse feito isso, seria presunção, seria uma contrafação da fé, isso. A graça divina é manifesta na nossa obediência. A nossa natureza carnal, humana, tende a nos distanciar esse ser humano do Criador. E muitas vezes nós, como criatura, acabamos, por nossa presunção, nossa falta de amor, colocamos o Criador abaixo da criatura. Essa lição, principalmente na parte de terça, que quando fala sobre o temor a Deus ali, né, usa Deuteronômio 10, 12, inclusive, sobre amar e temer a Deus, e escutando esses seus comentários também, mano, mostra uma coisa muito importante com relação a Deus. Nós devemos amar a Deus e nos aproximar de Deus sem medo, porém com temor. Ou seja, não precisamos temer a Deus, porque Deus nos ama de uma forma incrível e entregou-se na cruz do Calvário por cada um de nós, né? A única coisa que ele exige, que ele pede,
para que esse relacionamento se funda ainda mais, se aproxime ainda mais, é termos o temor a Ele, né? Eu gosto muito de usar como um exemplo para o temor, apenas para a gente passar para a próxima parte da lição, que são das partes de terça, quarta em diante, que começa a falar mais sobre os mandamentos, começa a falar mais sobre as leis. Eu gosto de muito usar o exemplo. Existem pessoas na nossa vida que a gente tem grande admiração por algo que ela é, algo que ela se tornou, algo que ela conquistou, algo que ela faz, enfim. E vamos usar, por exemplo, professores. Eu tinha um professor de matemática que eu gostava demais na escola. E as melhores aulas eram as aulas dele. Eu gostava demais, me divertia demais com a aula daquele professor. E não só eu, mas os nossos colegas também. Era um professor que nós amávamos. E diferente de outros professores, quando ele entrava na sala, todos ficavam calados. Todos prestavam atenção. Todos se dedicavam a ele. Porque ele tinha o nosso respeito, ele tinha o nosso temor. Então, diante daquele professor, todos se calavam. Então, você que talvez esteja aí com dúvida entre a palavra medo e temor, espero que esse exemplo faça você entender o que é temer a Deus. Temer a Deus é ter esse respeito, essa admiração, essa gratidão, né? É dedicar-se, é calar-se diante dele, né? E calar-se diante dele é fazer com que as suas palavras, as suas ações, os seus feitos sejam maiores que os nossos. Porque os nossos são insignificantes, né? Comparados aos feitos de Deus. É permitir, então, que ele nos guie, que ele nos orienta, assim como um professor. Então, temer a Deus não é ter medo dele, mas é permitir que ele, através da sua grande sabedoria, do seu grande conhecimento, possa nos instruir o caminho pelo qual nós devemos andar. Não é isso? E já que eu falei na terça, né? Quem nos amou primeiro, afinal de contas? Quem amou primeiro, né? Tem aquele ditado lá, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui é algo semelhante à pergunta. Nós amamos primeiro a Deus e a partir desse nosso amor, Deus começa a nos amar, ou Deus nos amou primeiro? E a lição, ela vem nos trazendo que Deus nos amou primeiro. Eu gosto muito de uma frase. Juan, me ajuda a lembrar quem foi que disse isso aí, se é que você lembra quem foi que disse aqui, não sei. Mas eu escutei uma frase certa vez, eu não sei se foi alguém que escreveu ou se foi a pessoa que falou para mim, que criou essa frase, que diz o seguinte: não existe nada que eu possa fazer de bom que faça Deus me amar mais. E não existe nada que eu faça de ruim que faça Deus me amar menos. Deus me ama do jeito que eu sou, não pelas minhas ações. E agora eu que estou aqui parafraseando o pensamento, mas é pelo aquilo que eu sou. O Juan, não sei se vocês lembram, ele falou que começou a amar a filha dele quando, hein, Juan? Vamos relembrar a quem está nos assistindo. Antes dela? Antes dela nascer. Antes dela nascer. Ela não fez nada para merecer o seu amor. Ela não sorriu, ela não falou, ela não andou, ela não fez um afago no seu rosto. Você nem conhecia o rosto dela, nem sabia como ela era. A cor dos olhos, a cor do cabelo. Você não entendia, mas sabia que ali estava a sua filha. E pelo fato dela ser a sua filha, você a amou e a ama do fundo do seu coração. Com Deus não é diferente. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Posso dizer, antes mesmo de nascermos, Deus já nos amava. Existe um profeta, eu acho que foi Jeremias, não lembro, que fala que Deus já havia escolhido ele no ventre da mãe. Ou seja, antes dele nascer já estava sendo amado, já tinha sido escolhido por Deus para fazer uma grande obra. E não é diferente comigo e com você. Não é verdade, Juan? E até é interessante essa, que no verso 7 e no verso 20 de Deuteronômio, ele cita ali que a gente deve inculcar na mente dos filhos essa obediência aos mandamentos de Deus, esse amor a Deus. Nós, como pais, e agora me coloco como pai e também
pai é um professor, a mãe é uma professora, né? Estamos próximos dos filhos e ensinando eles, somos sacerdotes do lar, né? E quem não tem filhos, nesse caso, o sacerdote do lar deve sempre aprender com sua esposa, ou ele, a pessoa vive sozinha, mas deve sempre procurar inculcar em sua mente. Ela deve estar afiada, aguçada. Antigamente a gente era chamado de povo da Bíblia, mas é porque nós sabíamos, estávamos afiados sobre o estudo da Bíblia, né? E hoje, como esse do verso 7 e o verso 20, quando teu filho te perguntar, inculca isso na mente dele, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O propósito de Deus é que os pais assumam a responsabilidade de instruir os filhos nos deveres para com Deus. E é E só um interessante, detalhe aí, Juan, desculpa interromper, só um sim, detalhe. pode Lá falar. em Provérbios 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É um verso muito pertinente, né? Primeiro, É, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Em algum momento ele vai ter que andar com as suas próprias pernas. Moisés, ele sabia que ele não ia ficar ali para sempre com o povo tinha que andar com as suas próprias pernas, né? Então, a importância de inculcar o quanto antes era vital, inclusive, para a salvação do indivíduo. não quer dizer que ele não vá se desviar um dia da fé, tá? Mas é ensinar dentro da individualidade dele, assim como Deus faz com nós. Nós somos indivíduos. Eu sou diferente do Evandro, eu sou diferente de ti que está assistindo. Deus nos ensina e nos abraça dentro de nossas individualidades. Ele, nós temos peculiaridades diferentes um do outro, gostos diferentes, mas amamos ao mesmo Deus. E ele nos ensina e nos conversa com nós dentro de nossas peculiaridades, dentro do que nós gostamos, dentro das coisas que nós temos facilidade de aprender. Dons diferentes nós temos. Então, com os filhos também não é diferente. Ensina ele dentro da sua individualidade, né? Isso que é Provérbios. E aqui não é diferente do Deuteronômio. Instrui ele dentro da individualidade dele. E essa instrução é buscar sempre amar a Deus e obedecer. Temer a Deus. Amor, temor e obediência estão estritamente relacionados. Ah, sem som, Evandro. É como diz a lição de quarta, né? Fala sobre a importância de amarmos a Deus. Mas uma forma de demonstrarmos o nosso amor para com Deus é através da guarda dos seus mandamentos. Em Deuteronômio, em várias passagens bíblicas, inclusive, a gente vê a confirmação disso. Deuteronômio 5, 10, 7, 9, 10, 12 e 13, capítulo 11, 11, 19, 9, e até mesmo aí o versículo, né, de Lucas, onde diz que devemos, se quisermos amar a Deus, demonstrar o nosso amor para com Deus, devemos então ali guardar os seus mandamentos, né? Parece até uma contrafação, né, Juan? Obediência ali, guardar a lei, guardar mandamento com amor. Parece duas coisas distintas e diferentes, mas elas Mas são intimamente ligadas e interligadas, né? eu penso que essa são pontos diferentes, mas praticamente inseparáveis na lição aqui. Eles têm uma linha de ligação entre eles. Nem se a gente retorna para domingo, tem uma pergunta lá no final, no rodapé da lição. O que significa amar a Deus de todo o coração, alma e força? O que a gente estava conversando aqui. Mas se eu mudar um ponto da pergunta, em que momento eu amo a Deus durante o dia? Desde o abrir dos olhos até o fechar dos olhos à noite. Em em todas as tuas atividades do dia, tu deve amar a Deus. Em tudo que tu faz durante o dia, tu deve amar a Deus. Não há diferença.
Em todos os momentos do dia, tu deve amar a Deus com toda a força, todo entendimento, com toda a tua alma. Tu deve amar a Deus com todo o teu corpo, tu deve amar a Deus. Então, se eu estou Tu no deve trânsito, obedecer a Ele. E obediência é bom. O temor a Deus é bom. O temor ensina nós a vivermos na presença dEle. Ensina nós a tomarmos decisões em harmonia com a sua vontade. ou seja, né, Juan, quando eu estou, por exemplo, ali no trânsito, no meu carro, e alguém me dá aquela fechada, e eu tenho vontade de xingar, de gesticular alguma coisa, e eu me seguro, ali eu estou amando a Deus. Eu estou amando o próximo. Quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de lucrar acima do necessário em algum negócio, mas eu falo, não, não vou me aproveitar, vou fazer aquilo que é o certo. Ali eu estou amando a Deus, porque eu estou obedecendo aos seus mandamentos. Quando existe um rapaz, uma moça que fica ali com lascívia, querendo nos levar para um caminho aí de perversão, por exemplo, e eu falo não. Ou quando o jovem ele é tentado a ir para uma fase ainda não permitida por Deus ou pela Bíblia do seu relacionamento com a moça, com o rapaz, ele fala não. Ele está amando a Deus porque está obedecendo aos seus mandamentos. Então é como o Juan acabou de dizer, nós demonstramos, amamos a Deus e guardamos seus mandamentos a partir do abrir dos nossos olhos até o momento que fechamos a noite. As decisões do dia a dia, os pensamentos, o que comemos, o que vestimos, se estamos fazendo isso, usando como parâmetro a palavra do Senhor, conforme ela nos diz, e fazemos porque queremos fazer a vontade de Deus, nós estamos amando a Deus e guardando seus mandamentos. Tem um livro que eu acho fantástico, Caminho a Cristo. E, e também O Maior Discurso de Cristo. São dois livros excelentes. A serva do Senhor coloca assim no Maior Discurso de Cristo: os misericordiosos são participantes da natureza divina. E aí mais adiante, no mesmo parágrafo, ela cita ali: a presença permanente de Cristo no coração é uma fonte que jamais secará. E já aí, no Caminho a Cristo, ela coloca assim: o coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado somente no coração em que Jesus reina. Olha No que coração interessante. renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação, o que a gente estava falando aqui. E ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobre as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos que estiverem por perto. Então, ainda, e continuando mais um trecho, que daí já fala sobre a guarda dos mandamentos. Nós refletimos no momento em que obedecemos, guardamos os mandamentos, refletimos o caráter de Jesus. E isso não é só, e aqui citar o exemplo do trânsito, é em toda parte, não é só no trânsito, é na igreja, é nas relações sociais, é nas relações com nossos vizinhos, com a família, enfim, tudo. É fácil? Não. Eu, inclusive, eu sou muito pecador. Eu, eu me coloco aqui, poxa, de novo, sabe? Como é que eu fiz? Eu acabei me estressando aqui, discutindo ali. Poxa, eu de novo fiz isso. Mas busca sempre melhorar, pedir perdão, tocar tua vida para frente com Cristo, com uma transformação do Espírito Santo. A transformação é lenta, é contínua, mas ela modifica a tua vida. E hoje eu olho para trás. A minha vida antes é bem diferente de agora. Mas a partir do momento que eu clamei, eu me derramei buscando o Espírito Santo, a vida realmente começou a mudar. Mas é um momento que nós buscamos esse batismo contínuo, onde as bênçãos se renovam pela manhã.
batismo contínuo do Espírito Santo, ele nos leva a Cristo. Cristo, quando vivemos esse caráter cada vez mais próximo de Cristo, nós seremos teremos muito mais facilidade de guardarmos os mandamentos de Deus. Muito mais, será uma coisa natural para nós. Será uma coisa, não é cansativo, é algo bom. Quem guarda os mandamentos é alegre, é uma alegria guardar os mandamentos. É uma alegria viver sob a guarda de Deus, sobre a graça divina, sobre quando nos agracia, né? Quando guardamos os mandamentos, quando somos obedientes. Detalhe importante aqui, Juan, que a gente não pode esquecer, sobre como é importante e como a demonstração de amor tem tudo a ver com a nossa guarda de mandamento. Eu quero até citar aqui Isaías 59, versículo 2. Lá em Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, pecado, iniquidade, é a quebra dos mandamentos. Ou seja, todas as vezes que nós pecamos, de alguma forma somos separados de Deus. Então, se você transgride os mandamentos várias vezes por dia, significa que em vários momentos daquele dia você se afastou de Deus. Sim. Mas todas as vezes que você observa o mandamento e busca guardá-lo, fazer com que ele aconteça na sua vida, você está demonstrando, Senhor, eu quero ficar mais perto de ti, não quero me afastar de ti. Então, a guarda do mandamento tem tudo a ver com o desejo de estar próximo a Deus. Quanto menos pecamos, mais próximos estamos de Deus. E os mandamentos nos ajudam nisso. Nos mostra onde estamos falhando, onde estão os nossos defeitos, para que a gente clame a Deus para a transformação e assim a gente se aproximar ainda mais dele. Amar a Deus é muito importante. E, claro, não é só um mandamento, são todos os mandamentos. O sábado, não roubar, não adulterar, todos os 10 mandamentos que conhecemos, e se você não conhece, vá até Êxodo capítulo 20 e você vai ter a lista dos 10 mandamentos, que é a importância, é o princípio de todas as normas, de toda a lei ali de Deus, que demonstra o seu caráter, seu amor e seu carinho para conosco. Mas é claro que, dentre esses mandamentos, existe um que é o mais importante de todos, né? É o principal mandamento, e existe um mandamento que é mais importante que o outro, Juan? É possível isso? Olha, Cristo, ele sempre surpreendia, né? E é interessante que o Novo Testamento é o Segundo Testamento, porque o Antigo Testamento é o Primeiro Testamento. E o Segundo Testamento está estritamente relacionado com o primeiro. E ele está... Cristo cita: ame ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E onde é que está isso? Lá em Deuteronômio, né? E é interessante essa parte. Como é que... aí vem a pergunta que a gente fez no início. O que é amar? O que é amor? Mas também o que é temer a Deus, né? Temer a Deus é cultivar a presença dele no coração. E é um estilo de vida. É viver isso, né? E agora, entrando nessa parte do mandamento, a gente retorna lá: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele volta isso lá para trás. Ele foi direto. Ele disse assim, ó:
imperativo. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Ele manda, ame. É um imperativo. Ele está dizendo, ordena. Ele está instruindo e também afirmando, né? Ele ensina nisso. Os mandamentos também, eles ensinam. A obediência é aprendizado, mas também a gente acaba sendo ensinado por Deus ali, no temor, nesse amor que nós temos com Ele. Estão relacionados isso. Então, no final das contas, a gente acaba vendo que Cristo reafirma o que já tínhamos visto lá no Antigo Testamento. Uma coisa que eu percebi aqui na parte de quinta, então, Juan, quando se fala sobre o principal mandamento, é que quando Jesus questionado por um sábio, conforme eu já falei no começo da lição, né? Questionado por um homem que é estudioso, um homem que conhecia a Bíblia praticamente de cor, ele era um escriba, né? Imagino que ele não só apenas lia a Bíblia, mas, quem sabe, fazia cópias desses escritos para conservar, para distribuir, e ele não conhecia aquilo que é o mais importante, quando perguntou qual é o maior mandamento, ou quais são os maiores mandamentos. Em suma, os mandamentos significam amor. Amar a Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar, temer, estão relacionados. Quanto mais amarmos, mais temermos a Deus, mais amaremos e respeitaremos as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa família será uma família mais feliz, a nossa sociedade será uma sociedade melhor e nós seremos pessoas, indivíduos mais próximos de Deus e da sua salvação também. Eu sei que amar a Deus em algumas circunstâncias da vida não é fácil. Nos bons momentos, quando está tudo dando certo, é uma bênção, é uma maravilha. Mas nem sempre a vida é cercada de momentos bons. Existem momentos de sofrimentos, de dores. Existem momentos onde a gente derramamos muitas lágrimas pelos mais diversos motivos. E são nesses momentos que o nosso amor para com Deus deve crescer ainda mais. Que devemos nos apegar ainda mais a esse Deus. Que devemos temer e respeitá-lo ainda mais. Porque o mesmo Deus que amou e conduziu o seu povo até o presente momento, vai conduzir a nossa vida também. E devemos acreditar nisso. Acreditar que Ele nos ama, acreditar que somos importantes e acreditar que um Deus que não precisava olhar para nós, porque somos pequenos comparado a tudo que Ele criou, Ele se importa. E sabe o que eu gosto do livro Caminho a Cristo, Juan? É que a serva do Senhor, ela fala o seguinte, que quando nós nos colocamos de joelhos para conversar com Deus, para abrir o nosso coração, como abrimos a um amigo, para falar das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, das nossas limitações, falar inclusive dos nossos defeitos. Quando nós nos colocamos de joelhos e abrimos o nosso coração para falar com Deus, nós somos elevados até a presença de Deus. Elevados até a presença de Deus. É por isso que algumas pessoas dizem que quando uma criança está de joelhos orando, nem todas as hostes do diabo conseguem derrotar aquela criança. É porque naquele momento ela está na presença de Deus e não tem como derrotar a Deus. Então, amar a Deus, temer a Deus, buscar de todo o nosso coração, através das nossas decisões diárias, significa estar a um passo do céu, a um passo da eternidade. A morte e a ressurreição de Cristo, né? A gente agora fazendo já nossas considerações aqui, elas completam a aliança tão citada em Deuteronômio, elas são completas com a morte e a ressurreição de Cristo. E esse sacrifício é glorioso, é o glorioso cumprimento de todo o sistema judaico.
Cristo é o sol da justiça. E ele está brilhando radiante sobre nós. Temer a Deus é estar na mesma frequência dele. Se olharmos para as exortações que Moisés e os outros autores bíblicos fazem, Deus, através deles, nos indica e nos mostra o que e como fazer. Exorta, ensina, cobra resultado, né? Inclusive, Jesus ensina que o primeiro mandamento afirma, instrui e protege. Tá? Para sermos salvos, nós devemos conscientemente guardar os mandamentos e amar a Deus. Não adianta tu não ter consciência disso e não ter isso no teu coração, porque o amor é relacional. E a guarda dos mandamentos também. Amar ao Eterno é motivo de alegria. Amar ao Criador da vida traz benefícios à nossa vida. A natureza humana, como eu já citei aqui, tende a distanciar o ser humano de Cristo, do Criador. Mas a graça divina se manifesta na nossa obediência. Busquemos o Espírito Santo. Pedi e dar-se-vos-á. Né? Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo. Abra a porta do seu coração, ele te levará a Cristo. Cristo te levará ao Pai. Né? Busque, você achará. Peça, e lhe serás dado. Esse amor relacional, se hoje tu passas por dificuldade, é uma construção. Peças ao Espírito Santo, te serás dado isso. Peças a Cristo e ele te enviará esse consolador para te dar esse caminho, te instruir no caminho que tu precisas andar. Tá? Quero finalizar aqui citando parte do Shema, que diz: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus. E que assim seja. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Santo Deus e amado Pai, pelo privilégio que temos de abrirmos a Tua Palavra e encontrar ali palavras que não apenas nos fortalecem, não apenas promessas, mas principalmente um amor de um Deus que criou os céus e a terra, mas se importa com cada um de nós de forma individual. Um Deus que fez de tudo, Senhor, para que o seu povo fosse salvo. Libertou da escravidão, nos tirou da lama do pecado e hoje nos propõe um contrato, uma aliança que nos conduzirá à eternidade e à sua presença também. Então, somente nos ajude para que possamos a cada dia, através do nosso viver, tomarmos decisões que demonstrem o nosso amor, o nosso carinho, o nosso temor e respeito para com esse Deus. Que esse Deus possa ser exaltado, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas escolhas, com as nossas entregas. E assim possamos nos aproximarmos ainda mais desse Deus, junto com a nossa família, junto com aquelas pessoas das quais nós podemos de alguma forma influenciar e junto com o nosso coração. Nos transforme e esteja conosco para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima classe, professores. Juan, um abraço. Um abraço. Fique com